passos no telhado todas as noites, mesmo sem ninguém lá. Você já se perguntou o que acontece no silêncio da noite, quando todos estão quietos em suas camas, mergulhados em um sono profundo? O que seria capaz de caminhar silenciosamente pelos telhados, deixando rastros de terror em seu caminho? Prepare-se, pois tenho uma história aterrorizante para contar, que fará com que você pense duas vezes antes de fechar os olhos e adormecer. Essa história se passa em uma pequena cidade do interior, onde todos se conhecem e a tranquilidade é a palavra de ordem. Mas algo sinistro começou a acontecer nas últimas semanas, algo que deixou os moradores apavorados. A cada noite, sem falta, passos pesados e arrastados podiam ser ouvidos nos telhados das casas, e quando pela cidade adormecida. No início, as pessoas preferiram ignorar os estranhos sons. Pensaram que talvez fosse apenas o vento soprando pelas calhas ou as tábuas do telhado se acomodando. Afinal, não poderia haver nada mais aterrorizante do que isso, certo? Mas à medida que as noites passavam e os passos se repetiam, o medo começou a se espalhar como fogo. Os moradores começaram a trancar suas portas e janelas com mais cuidado do que nunca, temendo que alguma criatura desconhecida estivesse se esgueirando pelas sombras. Cada barulho noturno era motivo de pavor, e as noites se tornaram um desafio para todos. Mas quem ou que poderia estar caminhando pelos telhados, assombrando o sono dos habitantes? Uma lenda antiga circulava entre os moradores da cidade. Dizia-se que, há muitos anos, um homem mau e perverso havia vivido naquela região. Contavam que ele praticava rituais sombrios e realizava experiências macabras em sua própria casa, antes de desaparecer misteriosamente. Acredita-se que seu espírito maligno continuava vagando, buscando vingança e espalhando terror por onde passava. As histórias contavam que ele possuía a habilidade de caminhar pelos telhados sem fazer qualquer barulho, como uma sombra silenciosa. E assim, todos começaram a acreditar que os passos noturnos eram causados pelo espírito vingativo do homem mau, ainda sedento por vingança. Uma noite, um corajoso morador decidiu enfrentar seu medo e investigar o mistério por trás dos passos no telhado. Armado com uma lanterna e coragem de sobra, ele subiu no telhado de sua própria casa e começou a procurar por pistas. Mas o que ele encontrou foi além de qualquer coisa que poderia imaginar. Em um canto escuro do telhado, o morador encontrou uma pequena passagem secreta, quase invisível a olho nu. Curioso, ele decidiu explorar o que havia do outro lado. Para sua surpresa, ele se viu em um mundo subterrâneo oculto, cheio de símbolos estranhos e perturbadores. Lá, ele descobriu a verdade por trás dos passos no telhado. Não era o espírito do homem mau que estava caminhando por lá, mas sim criaturas demoníacas que se escondiam nas sombras, à espreita de suas vítimas. Essas criaturas eram tão ágeis e silenciosas que podiam percorrer os telhados sem deixar qualquer vestígio de sua presença. O morador percebeu que as criaturas se alimentavam do medo humano. Quanto mais medo elas causavam, mais poderosas se tornavam. E foi assim que elas encontraram um novo lar nos telhados da cidade, aterrorizando os moradores todas as noites. Determinado a acabar com essa praga, o morador reuniu um grupo de corajosos voluntários. Juntos, eles estudaram os símbolos encontrados na passagem secreta e descobriram a forma de combater as criaturas. Era necessário enfrentar o medo de frente e não permitir que ele tomasse conta de suas mentes. A batalha foi difícil e assustadora. As criaturas demoníacas se multiplicavam a cada instante, tentando desestabilizar e enfraquecer o grupo. Mas os moradores se mantiveram firmes, lembrando-se de que o poder do medo era apenas uma ilusão. Aos poucos, eles conseguiram derrotar as criaturas e selar a passagem secreta para sempre. Desde então, a cidade voltou a ser um lugar tranquilo. Os passos no telhado cessaram sem deixar vestígios, como se nunca tivessem existido. Mas a lição que ficou foi profunda: o medo só tem poder sobre nós se permitirmos. Quando enfrentamos nossos medos de frente, podemos superar qualquer desafio. Então, quando você se deitar à noite e ouvir um estranho ruído no telhado, lembre-se desta história. Lembre-se de que o medo não passa de uma sombra, esperando que você lhe dê poder. E não tenha medo de fechar os olhos e adormecer, pois o sono é um refúgio seguro quando a coragem está ao seu lado. Passos no telhado todas as noites, mesmo sem ninguém lá.